Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é o 17º episódio da nossa História Alternativa do Brasil. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro mandato do presidente Oswaldo Aranha. Essa visão histórica, essa ficção, durante o período da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, o Brasil foi governado por este presidente. Mas hoje nós vamos falar apenas sobre o primeiro mandato dele, que vai até 1942, porque foi um período muito conturbado, aconteceram muitas coisas, então se eu fizesse ele todo, os 2 mandatos, o vídeo ficaria muito longo. Então eu vou falar apenas sobre o primeiro mandato dele. No vídeo anterior eu pedi que vocês que acompanham aqui a minha história alternativa apresentassem sugestões de quem poderia ser o sucessor dele. O sucessor dele só vai aparecer no próximo episódio, porque ele teve 2 mandatos e aqui eu só estou falando do primeiro. Mas eu tive 2 sugestões. O morador de fábrica sugeriu Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente do Brasil no mundo real. E o Marcos Vinícius sugeriu Eduardo Gomes, que foi um brigadeiro, foi muito importante na história do Brasil, chegou até a entrar na política, mas nunca chegou a presidente. E eu tenho aqui um terceiro candidato, cuja identidade eu não vou revelar aqui agora. Eu vou revelar no próximo vídeo, independentemente de quem seja o escolhido. Mas o fato é que a candidatura ainda está aberta, ou seja, eu estou aceitando novos candidatos. Por enquanto eu tenho esses 3 que eu acabei de mostrar. Mas voltemos aqui ao nosso presidente Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha governou o Brasil, esse Brasil fictício, numa situação complicada que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e onde o Brasil participou de uma forma bastante diferente da qual ele participou no nosso mundo real. Mas nós vamos ver isso a seguir, contado pelo próprio presidente Oswaldo Aranha. Então, Oswaldo, é com você agora. Vem cá e conta pra gente como foi a sua gestão. Em 1939, minha primeira prioridade foi ampliar ao máximo a superioridade tecnológica do Brasil para a guerra que, por enquanto, era apenas um papel, mas que em breve se tornaria real com pólvora e sangue. A prioridade total era o aperfeiçoamento do radar. O teste de campo no Couraçado, Mato Grosso, juntamente com testes nos laboratórios do Grupo Landel, em Campinas, revelaram algumas falhas que foram sendo gradualmente corrigidas. Em março, após várias adaptações e correções, o Grupo Landel finalmente chegou a um produto que foi aprovado pelo meu ministro da Guerra. Agora era o momento de produzir em larga escala e instalá-lo em locais estratégicos. Mas havia um problema. Essa tecnologia era classificada como segredo militar. Isso significava que pouca gente podia ter acesso a ela. Por esse motivo, a instalação de novas unidades foi mais lenta do que o que eu gostaria. Além disso, de nada adiantava ter o aparelho se não havia operadores com capacidade de fazê-los funcionar, principalmente, de interpretar o resultado e transformá-lo numa informação útil. Criei uma escola militar para treinar engenheiros militares a utilizar o radar enquanto usava os poucos técnicos disponíveis para instalá-lo em pontos estratégicos. Neste ano, instalei radares nas bases de Recife, Fernando de Noronha e Cabo Verde. Nesta última instalei não apenas na base em si, mas também em mais 5 pontos estratégicos do arquipélago. Mandei instalar também nos porta-aviões Gabão e Burundi. Havia alguns contratorpedeiros e corvetas ainda em construção.
Mandei alterar os projetos dos mesmos para que já fossem lançados ao mar com radares instalados. O projeto do superdirigível encomendado pelo presidente Lobato finalmente ficou pronto e eu mandei que fosse iniciada a construção, inclusive com o espaço reservado para a instalação de radar. Os dirigíveis da classe Lima e Silva não serviam mais para uso militar. Eles podiam transportar aviões, mas apenas os pequenos monomotores usados na Primeira Guerra Mundial. Esses pequenos aviões não serviam mais para uso na frente de batalha, pois a aviação havia se desenvolvido muito. Os modernos aviões de ataque eram grandes demais para pousar naqueles dirigíveis. Mas eles podiam ser usados para uma nova missão: vigiar o inimigo com radar. As antenas de radar eram grandes demais para serem instaladas nos aviões de guerra, mas podiam ser instaladas nos dirigíveis da classe Lima e Silva. O problema é que, sem os aviões que eles transportavam na época da Primeira Guerra, eles eram alvos fáceis. E aqueles aviões não eram páreo para os mais modernos que existem hoje. A solução era colocar o dirigível fora do alcance da aviação inimiga, a uma altitude de 12.000 metros de altura, onde esses aviões não alcançavam. Para operarem nessa altitude, precisavam de uma cabine pressurizada onde ficariam o piloto e o operador de radar, e não podiam levar mais nada, pois qualquer acréscimo de peso impediria que ele atingisse essa altitude. Mandei construir 2 dirigíveis desses, com cabine pressurizada e radar especificamente para essa missão. Criei uma unidade do serviço secreto para se infiltrar na Alemanha e continuar o trabalho de contrabandear judeus e outras minorias perseguidas para fora do país. Por fim, mandei os submarinos Montevidéu, Aracaju, Bissau Harari, Lusaka Maputo e Lilongwe patrulharem o Atlântico. Os dirigíveis da classe Lima e Silva, que já não carregavam aviões, pois os aviões que eles podiam carregar estavam obsoletos, passaram a fazer patrulhas aéreas constantes, sobretudo no ponto onde o Oceano Atlântico é mais estreito, com cargas de profundidade para atacar submarinos alemães que se atrevessem a atacar cargueiros brasileiros. Em setembro daquele ano, a Alemanha invade a Polônia. A Inglaterra e logo depois a França declaram guerra à Alemanha. Entrei em contato com ambos os governos visando uma aliança militar, mas ambos negaram. Provavelmente por uma mistura do ressentimento gerado pelas guerras de Moçambique e da Guiana Francesa, ainda recentes, misturado com um sentimento de desconfiança pelo fato do Brasil ter incorporado quase todas as ex-colônias alemãs na África e na Oceania após a Primeira Guerra. Então, mesmo com a Europa em guerra declarada, fiquei sem acesso para atacar a Alemanha. Quando a União Soviética declarou guerra à Polônia, me ocorreu declarar guerra também àquele país, mas meus ministros me convenceram que era má ideia. Só a Alemanha já era um adversário formidável. Ter mais um inimigo, sobre cujo exército eu tinha poucas informações, poderia ser demais para nossas forças armadas. Em dezembro, o submarino Lilongwe torpedeou e afundou o cruzador alemão Almirante Graf Spee no Atlântico Sul. Também em dezembro, a França decidiu aceitar a ajuda brasileira. Tropas brasileiras desembarcaram em Marsella para ajudar na defesa francesa contra a invasão alemã. Em 1940, teve início a Guerra de Inverno na Finlândia. A União Soviética invadiu o país, que pediu ajuda aos aliados. A Inglaterra mandou alguns voluntários para lutarem ao lado da Finlândia. Eu decidi fazer mais do que isso. Mandei os porta-aviões Gabão e Burundi, os couraçados Mato Grosso, Pernambuco e Ruanda, os submarinos Montevidéu, Aracaju, Bissau e Lusaka, além de outros 3 contratorpedeiros e 4 corvetas. A Guerra de Inverno foi essencialmente terrestre, de modo que a Força Naval Brasileira teve pouco impacto, a não ser bloquear os portos russos no Golfo da Finlândia. Mas os navios levaram 2 divisões de tanques que, esses sim, fizeram diferença na frente de batalha. Os almirantes decidiram não mandar os fuzileiros navais, pois não tinham equipamento adequado para suportar o rigoroso inverno finlandês. A União Soviética ameaçou declarar guerra contra o Brasil por isso, mas a declaração nunca passou de uma ameaça. Avancei na instalação de radares. Instalei nos porta-aviões Fiji e Tanzânia, nos couraçados Costa do Marfim e Vasco da Gama, além das bases militares em Bissau,
São Luís e alguns pontos estratégicos na costa dos estados do Pará e Amapá. O primeiro dos contratorpedeiros com radar instalado já na construção foi lançado ao mar. O governo do Reino Unido finalmente decidiu passar por cima do orgulho e aceitar a ajuda brasileira. Mandei alguns contratorpedeiros e corvetas, além dos submarinos Kinshasa, Dodoma, Lilongwe e Dar es Salaam para a Inglaterra para montar uma força-tarefa comum para atacar a Alemanha. Em março, Finlândia e União Soviética assinaram um tratado de paz. Mandei então que a esquadra se retirasse, mas que os tanques que mandei para a Finlândia fossem doados ao país. Após algumas tratativas entre os almirantes brasileiros e autoridades financeiras terminaram, ligados à doação de tanques e outros materiais bélicos além de treinamento para uso, a esquadra brasileira se retirou do Golfo da Finlândia no início de abril. Nessa mesma ocasião, as tropas nazistas invadiram a Dinamarca e a marinha alemã atacou a costa norueguesa. Parte importante da marinha brasileira estava presa no Mar Báltico e as forças alemãs se aproveitaram disso. A Luftwaffe, com apoio de uma grande frota de submarinos, atacou sem piedade a frota naval brasileira no Mar Báltico quando ela tentava atravessar o Estreito de Øresund. A frota chamou apoio, mas outros navios estavam envolvidos na batalha naval na costa da Noruega. A Luftwaffe derrubou a maioria dos aviões dos 2 porta-aviões brasileiros. Os submarinos conseguiram afundar o porta-aviões Burundi, os couraçados Ruanda e Pernambuco, além de 3 das 4 corvetas e o submarino Lusaka. Os demais conseguiram se retirar, mas o porta-aviões Gabão ficou muito danificado. Embora tenha conseguido chegar à base de Cabo Verde, ficou fora de combate, necessitando de grandes reparos para voltar a ser capaz de voltar à frente de batalha. Após rechaçar a esquadra do Mar Báltico, os submarinos e aviões alemães atacaram com toda a força a esquadra conjunta Brasil-Reino Unido que tentava defender a Noruega, impondo nova derrota humilhante. Pouco depois, a Noruega rendeu-se à Alemanha e as tropas e navios brasileiros tiveram que recuar, juntamente com forças britânicas e francesas que participaram da batalha. Pouco depois, em maio, as forças alemãs tiveram sucesso em tomar a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. As forças francesas recuavam. A aviação brasileira com alcance para a região era a dos porta-aviões. Um havia afundado e o outro danificado e com poucos aviões. Não pude ajudar. Reuni-me com meu Estado-Maior para traçar uma estratégia. Eu subestimara a Alemanha. Ela era muito mais poderosa do que eu havia antecipado. Era preciso traçar uma estratégia de longo prazo, pois o poderio militar dela era gigantesco. Era preciso desgastá-lo aos poucos. Com a queda da França e da Holanda, os territórios franceses na África e a Guiana holandesa passaram a ser territórios inimigos. Na América do Sul, a Guiana holandesa era passagem importante de pessoas, mercadorias, energia elétrica e comunicação entre os estados de Guiana e Amapá. Com a queda da Holanda, essa comunicação foi cortada, pois o território passou para as mãos do inimigo. Na África, a Itália conseguiu colocar o governo pró-Itália na Etiópia. Com a entrada da Itália na guerra do lado da Alemanha, a Etiópia, tradicionalmente aliada incondicional do Brasil desde a Guerra da Guiana Francesa, passou a ser território inimigo. O estado do Djibouti ficou isolado. As colônias francesas na África eram agora também território inimigo, pois a França era governada por um governo de colaboração com a Alemanha nazista. O Brasil havia construído várias ferrovias estratégicas nesse território por ocasião da Guerra de Moçambique. Iniciei então uma campanha para a conquista desses territórios. Antes do final do ano consegui conquistar a Guiana holandesa, na América, na África, o Senegal e o sul da Mauritânia. No leste da África conquistei a Somália e infiltrei meu serviço secreto na Etiópia para organizar uma insurreição contra o governo pró-Itália e reinstalar um governo pró-Brasil, como o que existia antes. Iniciei a construção de ferrovia cruzando o território da Somália para ligar o estado do Djibouti ao do Quênia sem passar pela Etiópia, dado que temporariamente aquele país estava hostil ao Brasil. Ainda em setembro foi assinado o Pacto Tripartite formalizando a aliança militar Alemanha, Itália, Japão. Não tinha a intenção de expandir a guerra, mas já estava preocupado com a expansão imperialista japonesa no Pacífico. Com a aliança formal do Japão com 2 inimigos do Brasil,
achei que era hora de declarar guerra também ao Japão. No final do ano foi lançado o Lima e Silva 9, o primeiro dirigível radar. Além da tripulação de 7 pessoas, ele levava uma carga de 200 quilos de bombas ou cargas de profundidade. Nada mais. Com isso ele ficava muito leve e podia voar a grande altitude. Só em casos excepcionais ele atacaria alvos em terra ou no mar. O objetivo dele era vigilância aérea. Voava em grande altitude e, com isso, além de ter visão de longo alcance, ficava fora do alcance de quase todos os aviões de guerra que geralmente não eram pressurizados. Eu o testei numa ação conjunta com o governo do Reino Unido, colocando-o numa patrulha sobre o Canal da Mancha, avisando os ingleses sobre os ataques das bombas voadoras V1 alemães. Eles se revelaram muito úteis para isso. Mandei construir mais. Antes do final do ano, Hungria, Romênia e Eslováquia se uniram à Alemanha. Mas para o Brasil a guerra ainda estava na África e no Pacífico. O programa de construção de hidroelétricas foi interrompido devido à prioridade da guerra. Mas as represas de Rincão do Bonete entrou em operação e a de Baigorria ficou pronta. Entraria em operação no ano seguinte. Não houve mais construções de barragens até o final da guerra. Em 1941 eu consegui terminar a instalação de radares em todas as bases aeronavais brasileiras no Atlântico. Além disso, instalei também em todos os couraçados e porta-aviões. O Gabão, que estava em reparos devido aos danos na batalha no Estreito de Øresund, ficou pronto. Nesse ano também ficaram prontos o couraçado Camarões e o submarino Desterro. Este, o primeiro submarino brasileiro equipado com radar. Esses foram os últimos grandes navios de guerra terminados antes do fim da guerra. Não haveria tempo para que outro grande navio fosse encomendado e tivesse sua construção terminada antes do fim da guerra. Meu plano inicial era usar essa formidável força naval na Europa. Mas com a declaração de guerra ao Japão vi-me obrigado a deslocar essa força naval para o Pacífico e usar quase que exclusivamente forças terrestres e aéreas no fronte europeu. Juntei os 3 porta-aviões, Gabão, Tanzânia e Fiji mais os 3 couraçados, Costa do Marfim, Vasco da Gama e Camarões mais os submarinos Maputo, Aracaju, Kinshasa, Dodoma e Desterro mais 7 contratorpedeiros e 10 corvetas e parti para a ilha de Java, onde a esquadra encontraria os submarinos de Li, Jakarta, Honiara e Porto Vila. A região estava pouco protegida, por isso necessitava de grandes reforços contra a formidável marinha japonesa. Mandei ainda instalar radares fixos em pontos estratégicos da ilha de Java e da Nova Guiné. Nesse ano também ficou pronto o dirigível Lima e Silva 10, um radar voador idêntico ao Lima e Silva 9 que atuava na Europa. Este foi deslocado junto com a esquadra para a ilha de Java. Por fim, ficou pronto também o revolucionário dirigível Presidente Evangelista 1. Era um porta-aviões voador, parecido com os primeiros modelos da série Lima e Silva, mas tinha a capacidade de acomodar aviões maiores, além disso equipado com radar. Esse tinha um conceito novo. Então decidi testá-lo em território brasileiro antes do batismo de fogo. Após conquistar inteiramente a Somália, contactei os revoltosos na Etiópia e, juntamente com uma pequena ajuda de forças brasileiras, derrubamos o governo pró-Itália e um governo pró-Brasil. Na parte oeste, as tropas brasileiras conquistaram completamente a Mauritânia e a Argélia. Iniciei a montagem de uma grande base aeronaval em Argel para servir de base a futuros ataques ao continente europeu. Em junho os alemães atacaram a União Soviética, forçando-a para o lado dos aliados do Reino Unido. Também em junho os soviéticos atacaram novamente a Finlândia, que pediu ajuda aos aliados. O Reino Unido e seus aliados, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, se negaram por estarem aliados com a União Soviética contra a Alemanha. Embora o Brasil também fizesse parte dessa aliança, eu me rebelei e mandei ajuda à Finlândia. Retirei o Lima e Silva 9 do Canal da Mancha e o mandei para a Finlândia para ajudá-la, vigiar as forças soviéticas, ocasionalmente, jogar algumas bombas sobre as posições atacantes. Não podia mandar a marinha lá, pois o Mar Báltico estava fechado, uma vez que a Dinamarca fora dominada pelos nazistas. Mandei ainda aviões militares para o esforço de guerra finlandês. Mantive uma linha de suprimentos aérea, de material, militar para ajuda aos finlandeses. A União Soviética, é claro, não gostou. O Reino Unido e seus aliados também não. Mas mantive a ajuda mesmo assim.
Na Ásia, os japoneses invadiram a Indochina Francesa em setembro. Eu aproveitei a oportunidade para mandar a esquadra brasileira para lutar contra os japoneses lá. Os japoneses ainda estavam no meio do desembarque com vistas à tomada da Indochina quando a esquadra brasileira chegou no teatro de guerra. A esquadra brasileira enfrentou a japonesa enquanto soldados japoneses lutavam em terra contra as forças francesas na Indochina. A atuação do dirigível radar Lima e Silva 10 foi fundamental para que as tropas brasileiras tivessem uma visão das forças japonesas. Inicialmente, o Brasil lutou com vantagem, tendo inclusive afundado um porta-aviões japonês com bombas lançadas pelo Lima e Silva 10. Contudo, os japoneses pediram reforços. Quando o Lima e Silva 10 detectou a aproximação deles, a esquadra brasileira recuou. Os japoneses conseguiram seu intento na Indochina, mas tiveram que modificar seus planos no Pacífico e avançar em direção ao Brasil para evitar novos ataques. Os japoneses abandonaram seu plano de atacar os Estados Unidos no Havaí. Tropas italianas na Líbia, com apoio de tropas alemães chefiadas pelo general Rommel, atacaram a Argélia ocupada pelos brasileiros. Com isso, desguarneceram o Egito, que foi rapidamente retomado pelos ingleses. A frente de batalha não andou muito. Ficou acompanhando a fronteira com a Líbia e a Tunísia. Pequenos avanços para um lado ou para o outro, mas nada significativo. Em dezembro, o Reino Unido declarou guerra à Finlândia. Isso separou o Brasil definitivamente do Reino Unido. Continuávamos ambos lutando contra o mesmo inimigo, mas sem cooperação tecnológica ou de inteligência. Em 1942, foi assinada a criação das Nações Unidas. Também nesse mês ficaram prontos mais 2 dirigíveis radar, os Lima e Silva 11 e 12. Além desse novo superdirigível, o presidente Evangelista 2 também tornou-se operacional. Eu usei os novos dirigíveis nas batalhas da Líbia e da Tunísia. Os novos dirigíveis, com apoio da aviação que vinha da base em Argel, desequilibraram o jogo em favor do Brasil e a força conjunta Itália-Alemanha se rendeu ao Brasil. No fronte do Pacífico, enquanto eu tentava aumentar o poderio brasileiro na região, mandando mais contratorpedeiros e aviões de guerra e submarinos para lá. Mantive somente os submarinos Montevidéu e Bissau no Atlântico. Os japoneses invadiram as Filipinas, em seguida, a ilha de Nova Irlanda, no estado da Nova Guiné. Era um ataque direto a território brasileiro. Eu não podia esperar mais. Mandei a esquadra brasileira no Pacífico toda para a região, mais todos os aviões de guerra que pude reunir. Apesar de todo o esforço, os japoneses tiveram sucesso em ocupar não apenas a Nova Irlanda, mas também várias ilhas menores da região pertencentes ao estado da Nova Guiné. Logo em seguida, ocupou também sem muito esforço várias ilhas do estado de Salomão. Decidi, então, assim que consolidei a vitória na Líbia e na Tunísia, mandar os novos dirigíveis para o Pacífico e deixar o fronte europeu para depois, já que o Reino Unido se afastava do Brasil. Decidi ainda apressar a instalação de radares fixos em todos os territórios brasileiros no Pacífico, notadamente nas ilhas ainda não ocupadas pelos japoneses nos estados de Nova Guiné e Salomão, além das ilhas entre Java e Nova Guiné. As forças italianas e alemães foram varridas do norte da África. Ainda em janeiro, a Tailândia declarou guerra ao Reino Unido e ao Brasil. Em fevereiro, logo após a chegada dos Lima e Silva 11 e 12, além dos presidente Evangelista 1 e 2 ao estado de Java, os radares dos dirigíveis detectaram a aproximação da aviação japonesa. Com auxílio da aviação local mais os aviões a bordo do presidente Evangelista 1 e do 2, as forças brasileiras conseguiram repelir os bombardeiros japoneses que se dirigiam à ilha. Foi o batismo de fogo dos dirigíveis classe Presidente Evangelista e a primeira vitória de peso dos brasileiros sobre as forças japonesas. Mas havia território brasileiro sob ocupação japonesa. Isso era intolerável. Ainda em fevereiro, os japoneses tomaram Singapura. Logo a seguir, tentaram a sorte nos estados de Bali e Timor. Com moral elevado pela vitória aérea em Java, os brasileiros repeliram os japoneses também nesses estados. Mas os japoneses continuam seu avanço. Atacaram o norte da Austrália e travaram uma feroz batalha contra forças brasileiras no Mar de Java.
Os japoneses afundaram o couraçado Vasco da Gama e o submarino Jakarta, além de 3 contra-torpedeiros. Mas tiveram que recuar. Perderam também um couraçado e vários navios menores. Neste ano, as forças brasileiras perceberam que entre as diversas pessoas que haviam contrabandeado para fora da Alemanha, haviam alguns cientistas envolvidos em projetos de alta tecnologia que pesquisavam uma arma nova. Mandei que eles fossem reunidos com os maiores cientistas brasileiros, além de alguns engenheiros de ponta apontado pelos grupos Mauá e Landel, para que continuassem a pesquisa, porém em solo brasileiro para uso brasileiro. Esse foi o Projeto Bonifácio, tocado na Universidade de Luanda, uma das mais tradicionais do Brasil. A guerra continuava. Eu havia parado o Japão em Java, Bali e Timor, mas ele continuava avançando. Enquanto os japoneses avançavam, ocupando Sumatra, a Birmânia e até realizando bombardeios no distante Ceilão, as forças brasileiras se reagrupavam no estado de Java. Os reforços vindos do Atlântico chegaram. Com uma esquadra mais poderosa, eu lancei um novo ataque para reconquistar as ilhas do estado de Nova Guiné ocupadas pelo Japão. Os japoneses ocuparam a ilha de Corregidor, nas Filipinas, então um protetorado americano. Isso arrastou os Estados Unidos para a guerra. Mas alguns meses se passariam antes que as forças americanas chegassem ao teatro de operações. Em junho eu preparei uma grande contraofensiva para retomar as ilhas do Mar de Bismarck ocupadas pelos japoneses. Antecipando o ataque, os japoneses enviaram uma grande frota para reforçar suas forças no local. As 2 esquadras se encontraram no Mar de Bismarck, ao largo da ilha de Nova Irlanda. Lá aconteceu a Batalha de Nova Irlanda, a maior batalha naval da região do Pacífico. Após afundar todos os 4 porta-aviões japoneses, mais um cruzador pesado e alguns navios menores, os sobreviventes tiveram que recuar. Mas o preço foi alto. O porta-aviões Fiji e o cruzador Mato Grosso foram a pique. Vários aviões de ataque dos outros 2 porta-aviões, além de alguns navios menores, e o submarino Kinshasa também foram pedidos. Mas as forças restantes bastaram para a retomada da Nova Irlanda e demais ilhas do estado de Nova Guiné ocupadas pelos japoneses. O presidente Evangelista I teve seu batismo de fogo e mostrou seu valor. Logo a seguir os japoneses invadiram as Ilhas Aleutas, atraindo para lá a primeira força de ataque americana no Pacífico. Em julho os alemães avançam no sul da União Soviética e o governo colaboracionista francês iniciou a perseguição de judeus no país. Infiltrei uma nova unidade do serviço secreto, desta vez na França, para contrabandear os judeus também de lá para o Brasil. Em agosto, com moral elevado pela vitória em Nova Irlanda, a esquadra brasileira rumou para Guadalcanal no estado de Salomão, para retomar o território então ocupado pelos japoneses. Sem apoio da poderosa esquadra japonesa, a ilha foi rapidamente liberada e voltou para o Brasil. Em seguida as demais foram rapidamente liberadas. Ao final de agosto, os japoneses haviam sido completamente expulsos do estado de Salomão. Forças americanas rumaram para as Filipinas para expulsar os japoneses de lá. Em setembro 2 porta-aviões americanos foram afundados por um submarino japonês no Pacífico. Neste ano 2 novos dirigíveis radar, os Lima e Silva 11 e 12 e o Gigante do Ar Presidente Evangelista 2 ficaram prontos. Mas só entrariam em operação no ano seguinte. Em dezembro, sob o comando de Enrico Fermi, o primeiro reator nuclear do mundo é acionado na Universidade de Luanda. Parte do Projeto Bonifácio. 1942 foi ano de eleição. Apesar dos inconvenientes da guerra, o povo reconheceu o meu esforço de levar o Brasil para frente e me deu mais um mandato. Mas meu segundo mandato será objeto do 18º episódio desta história alternativa do Brasil. Até lá!